E aí, galerinha, cheguei! E aqui mais uma aula nossa aí do canal História em Retalhos com a professora Márcia Cristina. Nessa tarde maravilhosa, uma bela chuva tá caindo aqui no interior da Bahia, Poções, a terra da Caatinga, a terra do Divino, tá chovendo, minha gente. Que Deus abençoe e que encontre cada um de vocês aí em paz e com saúde. E hoje vamos falar sobre os Incas. A civilização antiga dos Incas é uma civilização aí que tem muito a contribuir com os nossos estudos com relação às sociedades antigas que viveram na região da Mesoamérica, né? E nós vamos falar um pouco a respeito dessa civilização hoje, tá? Nós temos algumas curiosidades interessantes sobre esse povo Inca, né? E eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês. Vocês sabiam como funcionava o sistema de sucessão do governo do imperador Inca? Não? Então, venha que eu vou te contar agora. O imperador, ele tinha que escolher, né, o seu filho mais competente. Entre esses filhos, apenas aqueles gerados pela sua esposa principal. A partir dessa escolha, esses povos aí, então, preparavam um ritual, né, e treinava esse filho escolhido. Quando o imperador morria, antes de fazer a escolha, aí começava então a haver competição e guerra entre os pretendentes rivais. Como nas tribos indígenas daquele período, né, não havia a possibilidade de dizer assim, olha, você é o filho mais velho, você nasceu da esposa principal, né? Esse daqui não. Então não havia muito como provar isso. Então havia essas rivalidades, essas competições dentro da tribo após a morte do imperador para decidir sobre a sua sucessão. E aí, tirei a curiosidade de vocês, mas vamos nessa que a gente tem muita coisa hoje. Precisamos começar a nossa fala hoje sobre a localização. Né? Então, os Incas eles foram povos que viveram na região da Cordilheira dos Andes. Então, desde a América Central à América do Sul, nós tivemos aí a civilização Inca habitando e se desenvolvendo nesse período. Tá? O Império Inca estendia-se então desde a região da Colômbia até o norte do Chile e chegando até a Argentina. Então, nós temos aí uma civilização que ela se expande, né, por todo o continente americano e tem o domínio de diversos povos dentro desse território, certo? Outra questão importante está na forma de vida desses povos, né? Eram povos que tinham uma vida mais voltada para as atividades do campo e do pastoreio, né? Por conta disso, e a gente vai falar aí mais para frente, que eles vão desenvolver uma técnica diferente aí para as plantações que não era comum para aquele período, tá? Outra questão importante que a gente vai estar falando é que esses territórios eles foram se ampliando à medida que eles, né, avançavam sobre outros povos, submetiam outros povos ao seu domínio, eles iam então fundando impérios, tá? Entre esses impérios nós tivemos aí um principal ou o maior imperador de todos, o Pachacuti, né, que, né, teria sido aí o primeiro grande imperador Inca, tá? O governante Inca daquele período tinha um poder despótico, né? Ele era considerado Deus também, era o filho do Deus Sol, né? E tinha a seu favor um grande exército. Então, o papel do imperador era essencialmente, né, de domínio mesmo, né? A partir do momento que os Incas eles vão dominando outros povos, eles também vão assimilando, né, a cultura desses diferentes povos. E com isso, gente, surgiu, né, a língua
que se espalhou pelo território dos Andes, que é a língua quichua, tá? Então, essa língua é considerada uma das línguas mais importantes para os povos daquela região e ainda é falada hoje. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais ao final aí da nossa aula de hoje, tá? Bom, outra questão aqui também importante para nós mencionarmos está relacionada às estradas, né? Com o aumento sucessivo de conquistas, então aumentou também muito o território e por isso tornou-se necessário se construir, né, estradas aí nas encostas das montanhas ou como essa na imagem que a gente está vendo aqui, feitas com cordas, feitas com cipós, né, que levassem essas pessoas de forma mais rápida para uma outra região. Então, desfiladeiros enormes aí, eles são utilizados para se construir pequenos caminhos, estradas aí que vão fazer essa rota. Depois de construídas essas estradas, eles então passaram a fazer o treinamento dos jovens para correr entre elas e trazer informações e produtos, né, de uma cidade para outra, principalmente para levar até a cidade de Cusco, né, que servia como capital do Império Inca, né? Foi a única cidade aí, né, feita assim com maior planejamento pelos Incas e eles tinham esse papel de estar, né, nesse caminho levando e trazendo informações, mercadorias para a cidade de Cusco. Essas estradas chegam aí ao incrível número de 5.230 quilômetros de estrada, mais ou menos, né, que eram percorridas na época. Antes da construção das estradas, os incas fizeram uma maquete de argila e de pedra para ter certeza, né, de onde é que eles iriam, né, construir, de como seria essa construção, para ter maior segurança. Então, daí a gente perceber que a preocupação com a construção arquitetônica, com a produção, né, dessas paredes gigantescas, elas foram minuciosamente estudadas, não foram feitas à toa, aleatoriamente, tá? Muitas dessas construções permanecem intactas, né, e seus vestígios eles são encontrados hoje em muitas cidades aí, da região, como na cidade de Cusco, na cidade de Lima, no Peru, na cidade de Quito, né, e os famosos bairros de Machu Picchu, né. Os detalhes da construção, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, foram minuciosamente elaborados, as pedras recortadas de uma forma que não passa uma fresta, né, de sol entre uma pedra e outra. Então foram perfeitamente encaixadas, tá? Bem, e o que nós podemos então falar a respeito aí da questão econômica, tá? A economia dos povos incas era uma economia baseada na agricultura, como nós falamos, na questão do pastoreio, né? A sua agricultura, eles utilizavam um sistema de irrigação construído em terraços em formas de escadas. Então, nesses terraços, eles faziam aí as plantações de forma que a água ela ia passando, né, de uma escada para outra e assim, né, facilitaria o processo de irrigação das plantações. Uma outra questão que é muito interessante da gente pensar são os tipos de alimentos produzidos. Então, nos degraus mais altos aí de produção dos vegetais estão milho, abóbora e feijão, né? Nos degraus mais baixos aí das plantações era onde eles colocavam então as árvores frutíferas, tá? Então, eles tinham uma organização para isso, certo? Então, o Estado era o dono da terra, então o imperador Inca era o proprietário dessas terras e distribuía essas terras então para os segmentos sociais para que cada um pudesse fazer a sua plantação. Parte da colheita era armazenada nos depósitos públicos para ser depois, né, distribuídas em períodos de epidemia, de guerra, em períodos mais, né, difíceis, e também servia para manter
o exército, os sacerdotes, o próprio governante, os seus serviçais, né? E o controle da distribuição do excedente garantia que então ninguém passasse fome na sociedade inca. Então, dentro do processo econômico, a civilização inca tinha uma organização bem sistemática com relação à sua produção agrícola. Com relação ao pastoreio, eles se dedicavam principalmente aí à criação de animais como lhama, a alpaca e a guanaca, que eram alguns desses animais utilizados para carga, e outros também eram para obter a lã, o leite e a carne para servir para a sua alimentação, ok? Então nós temos, né, um processo econômico voltado para as atividades de agricultura, mas nos momentos do períodos aí que eles precisavam de fazer algum enfrentamento, de fazer batalhas, de fazer guerras, todos os homens daquela sociedade, eles deixavam, né, as atividades de agrícolas, as atividades de pastoreio, e se dedicavam aí então para a formação dos exércitos. E agora vamos falar sobre o Ailu. O Ailu não é nome de bala nem de refrigerante, não. Era um sistema, gente, de organização social, tá? O Ailu era a forma como eles organizavam a sociedade em pequenos grupos, né? E esses grupos tinham a função de cultivar aquele pedaço de terra que era indicado e determinado pelo imperador. E era dever de cada Ailu produzir tudo o que fosse necessário para a sua sobrevivência. Além, claro, né, de pagar os impostos que era devido ao Sapa Inca, que era como eles chamavam muitas vezes o imperador, tá? Então cabia ao chefe do Ailu, que era conhecido como curaca, fazer a divisão igualitária dos alimentos produzidos e também auxiliar os membros do seu Ailu que enfrentassem as dificuldades. Então a gente poderia fazer aí a comparação desse Ailu como se fosse, né, uma comunidade. Então, cada uma dessas comunidades recebia uma parte da terra para fazer a plantação. Aquilo que fosse tirado, né, de material produzido, de alimentos, de animais, deveria ser, por sua vez, pago em espécie para os impostos daquela comunidade, certo? Então, nós temos aí o líder de cada Ailu, era chamado um curaca, que era como se fosse o chefe, e ele então, né, fazia esse papel de organizar o seu grupo. As famílias de cada Ailu também eram obrigadas ao pagamento da mita, era como eram chamados então os impostos, certo? Então era prestação de serviços gratuitos para o governo, né, através de atividades como semear, como plantar, como construir. E, além da mita, os camponeses também pagavam esse tributo em espécie. E muitas vezes confeccionando vestimentas, confeccionando calçados, confeccionando armas, né, dependendo do período. Então, se fosse período de guerra, né, ele poderia ser convidado a fabricar armas para ajudar no processo, né, dessa guerra. Se fosse em período de inverno, de epidemias, de inundações, etc., né, aquele valor que ele muitas vezes pagou como imposto seria devolvido aí à população para que eles não passassem fome. Outra característica importante é que a mita era de caráter oficial, então era obrigatório, estava sendo fiscalizado por funcionários da realeza e autoridades também, né, que eram chamados capitães de mita, que tinham esse papel aí de fiscalização, certo? Agora, essa mita não era algo que era para todos pagarem. A mita não era todo mundo que pagava, né? Então, por exemplo, a nobreza, né, não tinha a obrigação de pagar a mita. Então, era só mesmo para os trabalhadores, os camponeses, esses que tinham essa função. Eu aproveito já a oportunidade, que a gente já começou a falar um pouco a respeito da sociedade inca, para reforçar aí. No topo da sociedade, sempre há
presença aí do imperador Inca, né, o filho do Sol, está sempre no topo dessa sociedade Inca. Abaixo dele vem então todo o grupo aí que faz parte da nobreza, né, os sacerdotes, os chefes militares, e aí vocês estão vendo, né, que a gente tem aí o Apu Panacas, que eram os governadores dos Suyos e as famílias nobres, os Huacas Incas, os governadores de províncias e sacerdotes Incas, né? Os chefes tribais e os demais sacerdotes, que eram os curacas, que nós falamos aí, que eram os representantes de cada Ailu, tá? Os altos funcionários eram o segmento inferior, né? Eram os fazedores de quipus, né? Como eram chamados. Os Ailus, que eram o povo, né? A grande maioria fazia parte desse grupo, que era dos Ailus. E ainda tinha os Ianas, que eram chamados aí, como eram chamados os escravos naquela época. Lembrando que essa escravidão aí não tem nada a ver com a escravidão moderna, tá? Essa escravidão aí era aqueles índios, muitas vezes, de tribos rivais que eram capturados, eram feitos escravos, tá? Então não era um escravo para o comércio, para as negociações, como foi aqui na escravidão moderna aqui no Brasil, não, ok? Nós ainda temos algumas informações importantes com relação aí à religião. Olha que belezura aí os nossos deuses incas, né? Então, em relação à religiosidade, o Império Inca ele é considerado teocrático, tá? Então, os habitantes eles acreditavam que o Deus Sol, que eles chamavam Inti, era o ancestral divino dos governantes, além de protetor e incentivador das colheitas. Então, o imperador era um representante desse Deus aqui, né? Então, o governo era o governo de um Deus, né? Por isso do nome teocrático. Teo vem de Deus, ok? Outra questão aí interessante é com relação, né, à crença em culto, né, oficialmente aí de dois deuses. Então os incas eles veneravam o Viracocha, que era o grande criador e fonte de todo o poder divino, de onde veio todas as coisas, e adorava o deus Sol, que era o deus Inti, e a deusa Lua, que era a Mamaquila, tá? Então, tinha outros deuses menores, de menor importância, que era o trovão, as estrelas, o tempo, a terra, o mar, mas não tinham um significado tão forte quanto o sol e a lua para eles, tá? Os sacerdotes usavam aí a magia para diagnosticar e tratar as doenças, fazer previsões, né? Então, eles tinham uma preocupação muito grande com a questão aí dos estudos dos astros. Além de algumas pesquisas que são feitas hoje também para entender um pouco mais sobre a questão da matemática inca, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí daqui a pouco. Bem, mas a língua oficial também é importante, né? Ainda hoje se fala por cerca de 10 milhões de pessoas de diversos grupos étnicos aí, da Argentina, da Bolívia, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Peru. Ao longo de toda a Cordilheira dos Andes, a gente ainda tem a língua, né, que era falada por aqueles povos antigos, que era Quichua, tá? Também possui vários dialetos aí inteligíveis entre si, né? Além da língua oficial indígena Quichua, ainda tem os outros dialetos, né? E muitas vezes ainda tem a segunda língua, que é a língua aí, oficial, né, digamos assim, dos colonizadores, que foi, né, forçada aí para a população ser utilizada nas documentações, né? Então, a língua Quichua é uma língua oficial na Bolívia, no Peru e no Equador, porém não é única, tá? Então, tem países que utilizam de 2 línguas ou até mais línguas, ok? Vamos agora a algumas curiosidades sobre o povo Inca, minha gente? Pois é, uma delas, gente, tá esse bichinho aí. Lógico que esse bichinho cor-de-rosa eu coloquei aí só para encher a paciência de vocês, tá? As lhamas não são dessa cor.
Esse aí é um bichinho que, se você estiver andando, passeando por aquela região lá dos Incas, né? Região da Cordilheira dos Andes, você pode ganhar perfeitamente uma cuspida de um bicho desse, né? Que já faz parte da natureza do animal mesmo, tá cuspindo, tá? Esse aí é uma lhama muito utilizado para o transporte, para a produção de lã. Também era utilizado para ser retirada aí o couro e utilizar a carne para a sua alimentação, né? Então é um dos animais aí vistos, né, como símbolo daquela região e daquela sociedade, tá? Outra curiosidade interessante é que os índios incas foram dominados pelos espanhóis, né? Então, os espanhóis foram quem dominaram a região e foram, né, espalhando por lá doenças aí sexualmente transmissíveis, foram disseminando entre eles outras doenças aí, bactérias, vírus, que eles não tinham imunidade para isso. E o último imperador inca, ele foi morto por estrangulamento em 1533 pelo comando de Francisco Pizarro, tá? Então, esse camaradinha bonito, do nariz afiladinho, é Francisco Pizarro. Parece com alguém que eu conheço. Bom, temos aí, gente, a famosa cidade de Machu Picchu. E vocês viram que eu coloquei lá no início da aula a foto que eu fui passear em Machu Picchu, olha. Mas, rapaz, vocês nem imaginam como é lindo esse lugar. Bom, Machu Picchu, gente, é uma das cidades que representa bem, né, essa ideia de que nós temos aí das civilizações antigas, né, pré-colombianas. A cidade foi descoberta em 1911. Temos aí nessa cidade e nessa região todo um histórico de um trabalho feito, né, pelos índios antigos com relação a trabalho de ourivesaria, né? Então, muitas peças, muitos artigos de adorno, de enfeite, eram utilizados ouro, principalmente nos templos, tá? Outra característica aí também muito importante para a gente falar é com relação às lendas, né? A lenda do Eldorado, a cidade escondida de ouro, que nunca foi comprovada, ela permanece, né, no imaginário das pessoas que vira e mexe vão à região e procuram pistas e vão, né, tentando de alguma forma encontrar a chamada Cidade de Ouro, tá? Mas não tem nenhuma comprovação científica de que ela exista. Outra curiosidade interessante está relacionada à religião, né? Como eu falei para vocês, eles acreditam muito em duas entidades, né, o bem e o mal. E a imagem que a gente está vendo aí, ela revela uma das formas aí de sacrifício muito utilizadas pelo povo inca, que era a das belas mulheres sacrificarem-se ao imperador por considerá-lo um deus. As mulheres, sempre belas e perfeitas, eram voluntárias. A família da moça e a própria jovem acreditam que era uma honra morrer para que o Deus fosse glorificado e homenageado. Então, imagine nos dias de hoje se a gente, né, ia ter essa coragem, né, gente? As meninas aí, quem é que ia ter essa coragem? Diga aí nos comentários o que vocês acham disso, né? Então, elas se sacrificavam e as famílias sentiam ainda orgulho disso, né? Olha que beleza! Não, mas isso só faz parte, gente, da cultura daquela época. Não adianta a gente tentar olhar com os olhos de hoje, que nem é correto, né? Nós estamos em uma outra cultura, em uma outra época, e a nossa visão com relação à religiosidade também mudou. É diferente, tá bom? Bom, por fim, a gente tem aí o quipó. Quipó. Ó, gente, não é quipó de poeira, não. Oh, que pó é esse? Quanto pó? Não. Quipó é um instrumento utilizado pelo povo inca, né? Um instrumento métrico, era para poder fazer os cálculos matemáticos. E eles tinham cordões, né? E cada cordão, muitas vezes de cor diferente, com um nó
né, e dependendo da forma, da quantidade, da altura de cada nó, né, tinha uma representação e um significado, tá? Então não era, né, simplesmente dar um nó em um cordão e amarrar lá e pronto, né? Então o quipó ele foi um dos instrumentos mais bem feitos pela civilização inca e dá a demonstração de que esse era um povo que tinha uma preocupação com as questões econômicas, tá? Então não fizeram isso à toa. E é isso, minha gente. Vamos aí ver quem prestou atenção aí à aula, vamos prestar atenção também agora aqui para as nossas atividades, tá? Na atividade 1, temos aí uma questão envolvendo, né, Francisco Pizarro, tá? Foi o conquistador responsável por derrotar o último representante dos Incas, isto é, dos chefes do povo Quichua, que habitava a região norte dos Alpes na América do Sul. Em que ano este representante foi derrotado e qual era o seu nome? Então, quem prestou atenção aí, né, já anota aí a resposta que vocês vão colocar aqui abaixo nos comentários do vídeo, beleza? Eu quero o nome, a série e a resposta. Número 1, qual é a resposta? E a mesma coisa da questão número 2, que a gente vai fazer agora. Observe aí direitinho, seja um detetive da história e vamos que vamos. Bom, a segunda questão, gente, é a questão do Enem, tá? A questão do Enem diz aí o seguinte: os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional. Um conjunto de cordas com nós denominados quipus, e o quipus era feito de uma corda matriz ou principal mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com a posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipus representa o número decimal 2453. Para representar o zero, em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. O número da representação do quipus da figura 2, aqui ao lado, em base decimal, é o quê? Observe aí direitinho. É a figura 2, gente. Tem a figura 1 e a figura 2. A figura 1 já deu aí a dica, né, que está representando o número 2453. E a figura 2? O que está registrado aí? Analise, observe aí as alternativas e marque a sua resposta. Não esqueça de colocar o nome, a série e a sua resposta da questão 1 e essa daqui, questão 2 do Enem, tá? Coloque aqui abaixo dos comentários que vai servir para nossa avaliação, beleza? Além disso, se você gostou da nossa aula, não deixe de curtir o nosso vídeo, não. Coloque o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada que nós iremos fazer por aqui, tá? E se você for sair, vai para onde? Coloque sua máscara, use álcool gel e se puder, fique em casa, menino. Fique em casa. Não brinque não que o coronavírus está por aí, hein? Um beijo no coração de todos vocês e o História em Retalhos vai ficando por aqui. Um beijo de Márcia Cristina e até a próxima.